Estamos dando início a mais um Reconexão do Ser podcast. Hoje vamos conversar com a Dani, que vai contar a história da vida. O podcast é para falar da vida. E antes de falar da vida, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, além do CNPJ e o Grupo Success, que sem eles não seria tudo isso possível. Então, gratidão, Felipe, família, Raíssa, tamo junto aí. E vou pedir para a Dani se apresentar. Dani, apresente-se para nós. Bom dia, Daniele Ornos. A gente se apresenta falando sempre carreira, né? O que faz, né? É uma loucura isso, né? E aqui é para falar da vida, né? A Dani, né? Que por consequência da vida se tornou uma terapeuta. Isso. Mas tem uma história antes disso, né? Mas Sim. Hoje eu sou terapeuta holística e trabalho com aromaterapia, florais, sou reikiana, auriculoterapia, faço harmonização de chakras, sound healing agora, né? Então, e agora apaixonada pelo esse mundo xamânico aí para os nossos indígenas. Brasileiros, né? Brasileiros, xamânicos em geral, né? Assim, hoje no sound healing eu toco vários instrumentos, né? De várias culturas, como a taça tibetana, flauta andina. Mas, ultimamente, apaixonada pelo nosso povo aí indígena, né? Então, toda a cultura deles, tenho aprendido muito, né? Você é um dos culpados disso. Né? O que, entre aspas, iniciou o caminho, né? Exato. Esse mundo indígena é maravilhoso, né? Outro dia recebemos aqui a Ana Terra, Yaola Piti, e ela me ensinou, né? Me ensinou assim, compartilhou na gravação uma coisa muito louca, que quando o rito de passagem, né? Quando as mulheres lá no Xingu menstruam, elas ficam, entre aspas, confinadas na oca, na casa, onde ali ela aprende a ser mulher, aprende a ser mãe. Olha que incrível. E fica assim, tipo 1 ano reclusa. Não sai no quintal, lá não tem quintal, porque o quintal é a floresta, mas incrível isso. O que me remete à nossa cultura, como cada vez mais está faltando isso. As meninas engravidam e quem cria os filhos são as avós, né? Normalmente. Então, assim, é uma sociedade despreparada para ser mãe e também despreparada para ser pai. Porque nunca me ensinaram a ser pai. A gente tem o exemplo do pai, mas ninguém chega, é assim, né? Então eles não têm adolescência, eles pulam direto para... Eu hoje digo mais, Xangô, acho que a gente está despreparado para ser humano, né? Nossa, não, aí ia chegar lá. Então eu acho que é bem mais profundo, assim, né? Então, esses dias eu repostei, né? Um post que eu gostei muito, que dizia assim, que os indígenas, eles não educam as crianças, eles orientam as crianças. E um dos primeiros ensinamentos é que a sociedade, ela é maior que o indivíduo, né? Então isso já diz tudo. Acho que o que está faltando hoje é a gente pensar mais na coletividade, né? Isso eu acho que em termos de mundo, mas assim, eu vejo muito isso Brasil, São Paulo, nessa sociedade, até essas polaridades políticas pega muito nisso, né? Então as pessoas acabam olhando muito para o próprio umbigo, né? E achei lindo esse ensinamento indígena. Eu acho que diz tudo, você olhar mais para o todo, né? Para o grupo. A saúde do todo. Exato, porque se cada um olhar para o seu umbigo, vai explodir em alguém, vai ter consequência em alguém. Não dá para todo mundo se dar bem. Para um se dar bem, o outro vai ter que ter uma consequência, né? Então, é muito lindo. E no ritual que eu participei com você, de ayahuasca, foi muito bacana quando você passou o pau falante, né? Que você usa um cristal, mas é o pau falante que eu aprendi que é o momento, né, da aldeia, de eles conversarem sobre tudo que aconteceu no dia, sobre todos os problemas. Eles se reúnem numa roda sagrada e vão passando o pau falante. Então, é o teu momento de falar. Falou, resolve lá. Não falou, não vai ter fofoca. Não leva para fora dali, né? É lindo isso, né? Porque resolveria tanta coisa, né? Nossa, os maiores, uma grande parte dos problemas do mundo... É como se fosse uma terapia, né? É uma coletiva. Terapia, onde você limpa o que está te incomodando, que o outro causou, ou você que causou na tua cabeça, mas ali você tira de dentro, limpeza, né? Eu achei maravilhoso. Tirar de dentro do ser e compartilhar
e aí a coisa se dilui. Maravilhoso, maravilhoso. A gente precisava um pouco mais disso, né? E aí as pessoas falam que, porque os indígenas, né, eles não são evoluídos, eles são muito mais evoluídos que a gente. Muito, nossa. Né? Hoje eu digo que, assim, eu tenho aprendido muito a ser humana com os ensinamentos deles, né? Porque a espiritualidade, né, leva a isso, a gente se autoconhecer e descobrir o que todo mundo busca hoje, que é nosso propósito, nossa missão de vida, né? E a nossa missão de vida, ela é igual para todo mundo, é a gente ser humano e ser a nossa essência, né? Então é isso que a gente tem que buscar, e eles são isso naturalmente, né? Então eles têm essa sabedoria aí milenar e mantém isso até hoje, então a gente tinha que aprender um pouquinho mais, na hora que você se autoconhecer, aprender a ser quem você é mesmo, sua essência, a sua missão aparece, flui naturalmente, né? Então é isso, assim, é mais fácil do que a gente pensa, né? Não é simples, mas... É bem isso mesmo. É mais fácil do que a gente acredita, né? Uhum. Que não deveríamos fazer força para isso. Exato. Isso deveria ser estimulado desde criança, né? Desde criança. Só observar a criança e estimular o que ela já o que ela transmite para o mundo, como a arte. Né? O meu neto mesmo, ele é super gênio em matemática, né? Ele faz cálculos ali que, do tamanho dele eu não nem... E, é só estimular. Ele já está mostrando quem ele é. Não, vai ser não sei o que, vai ser não sei o que lá, saca? E começa a própria sociedade, a direcionar esse ser para um outro caminho. Exato. Eu tenho um paciente que eu atendo como terapeuta, e é um menino. E ele tem uma paixão, assim, uma missão mesmo de vida, um propósito de seguir, de divulgar, de propagar, até de transformar o catolicismo, né? Então, o menino que fez 18 anos agora, eu atendo ele desde os 17 e assim, os pais ficam muito preocupados com isso, porque pensam como que ele vai sobreviver, como que ele vai ganhar dinheiro, como que ele vai ser alguém. Olha que loucura. Olha que louco. Como que ele vai ser alguém. Vai viver de quê, né? Vai viver de quê? Então, a gente está muito preso a esses padrões e aí eu cheguei a ver ele fazendo vídeos sobre o tema, e ele sai, assim, fazer os cursos deles com um crucifixo gigante, com a Bíblia na mão, e não sofre bullying, não é nem que ele não tem medo de sofrer bullying, ele não sofre, porque isso é tão a missão dele, isso brilha tanto nos olhos deles, que ele chega nos lugares e as pessoas se interessam pelo assunto, ele consegue falar aquilo de uma maneira leve, de uma maneira interessante, que é a missão dele, né, propagar o cristianismo, né, o catolicismo, da maneira dele. E é incrível, é super moderno os vídeos dele, super interessante, né? Então, a gente devia prestar mais atenção nisso, né? O que realmente está na essência das pessoas, para quem tem filho, né? Dos seus filhos, e incentivar isso, porque quando é a missão, é o propósito, vai fluir, a pessoa não vai passar fome, né? Então, o pajé fala, né? Só tem um caminho. A gente que se desvia dele. Exato. Entendeu? Quando você está no seu caminho, as coisas acontecem. Elas chegam a você, na verdade. É o que eu falo muito nos trabalhos, principalmente da medicina da floresta, né, do Cambo, que Cambo abre os caminhos. O Pajé falava assim, eu não entendia direito no começo. Ele tira a bruma, né? Aquela nuvem que cega a gente. E essa bruma, ela tem N interpretações, que é isso que você está falando. São os ataques ou as interferências da família dentro do seu caminho, que nem esse menino, seu primo, né? Sim. Não pode, o que ele vai viver? E se você vacilar quando é jovem, você abraça. Fala, é verdade, eu quero ter um Porsche, não sei o quê, eu quero... Como que eu vou ter fazendo isso? A maioria você acaba, se né? coloca em dúvida e sai do seu caminho. É. E depois vai voltar lá, depois de muita terapia, né? Depois ayahuasca e tal. Eu sou exemplo disso, né? Então, eu tava nas sessões, eu converso com ele, né? Eu falo que lindo, que presente divino que você ganhou, né? De saber seu propósito com 17 anos, porque eu fui descobrir o meu com 40. Exato. Né? Então, é bem por aí. E você? Me conte você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, capital mesmo. Né? Filha de quantos?
Quantos irmãos? Somos em 5 e eu Nossa. tenho um irmão gêmeo. Eu sou a caçula junto com ele. Tenho um Ah, irmão é? gêmeo. Você é gêmea? Que barato. A primeira gêmea aqui do É. Reconexão Podcast. É. Que interessante. E aí, como é que é? É assim, a gente tem uma conexão, né? A gente quando era pequeno, era muito forte, era muito grudado. E depois, com a vida, né? Eu fui morar no Rio de Janeiro, eu morei 15 anos, então cada um vai para um caminho diferente, né? Mas tem muita coisa, assim, que é diferente, né? Desde da gravidez mesmo, né? Então, você tá lá dividindo a barriga da mãe com alguém, né? Então, eu acho que as pessoas falam assim, às vezes falam assim, porque você tem que fazer as coisas sozinha, você nasceu sozinho. Eu falo, mas eu não nasci sozinha. Você é mais velho ou mais nova? Eu nasci primeiro, né? Dizem que a teoria às vezes falam que quem nasce depois é mais velha, né? Mas eu nasci primeiro, então... É mais velho. A mais velha, né? Eu, pelo menos, aprendi assim. 1 minuto e meio. 1 minuto, 2, é isso mesmo, né? Pouco espaço. E aí, outro dia eu vi também, mandaram um texto, né? Que é muito bacana, né? Que fala que eram 2 crianças, eu imaginei eu e meu irmão, lá na barriga da minha mãe, né? Conversando, né? E falando assim, um bebê falava pro outro assim, porque... tem vida lá fora, né? Deve ter uma luz lá fora, né? Eu quero conhecer a luz. E o outro falou, imagina, não existe nada lá fora, não existe vida lá fora. O que é lá fora? Não, deve ter alguma coisa, né? Imagina, como tem alguma coisa? A gente é ligado hoje por esse cordão umbilical que alimenta a gente não poderia nunca sair, porque a gente vai morrer, né? E fala, não, mas eu acredito que tenha, né? Então, porque... a mamãe deve estar lá fora, né? Mamãe seria tipo como a gente vê Deus, né? Então fala, não existe mamãe. Não, existe mamãe, cadê a mamãe? A mamãe faz parte da gente. Não existe mamãe, não existe luz, não existe nada depois daqui. Né? Então você fazer uma correlação com o que hoje a gente pensa, o que é a vida pós-morte, né? Então, na barriga, acho que a gente lá, bebezinho, deve pensar a mesma coisa, que não tem nada além daquilo, que sem o cordão umbilical, sem oxigênio, né? A gente não vive, não tem outra vida. Então, eu achei muito interessante, né? Então, é uma maneira de a gente falar da existência de Deus, falar da existência do depois, né? Que a gente é só um corpo físico, né? Então tem muito... está só numa passagem, né? A vida não é só isso, né? Nossa alma vai viver por muito tempo, né? Ela, na verdade, eu acredito, né? Que é imortal a coisa, né? Então, exato. Estamos nesse estado hoje, mas já viemos de um outro lugar, né? Então a gente vai voltar para aquele lugar. E melhorados, né? Provavelmente. E eu achei super interessante que eu vi que os indígenas, eles chamam Deus de o grande mistério, né? Exatamente. A melhor definição de Deus que eu achei até maravilhoso. hoje é o grande mistério. Ninguém explica aí, não vai explicar nessa nossa mente tridimensional, nessa nossa consciência atual, saca? Tá mudando um pouco, né? Porque é o todo, né? Deus é o todo. Então, tem uma analogia muito legal que se fala, que eu vi aqui em São Paulo, por causa da Marginal, né? Coisa toda das marginais, que é o trânsito, né? Então você está no trânsito reclamando do trânsito. Só que você é o trânsito. Então nós somos Deus. O planeta é Deus. O universo é Deus. Não é que é um ser fora, saca? É tudo, na verdade. É o todo. Então a gente, você, eu, somos tudo, todos somos. A água é o rio, a montanha. Enfim. Exatamente. E o índio sabe disso. Esse é o lance, né? Exato. O povo indígena sabe disso. Mas e aí? Então, assim, eu queria, tô falando dos indígenas, que eu tô no momento, assim, que o xamanismo tem me chamado muito, né? Tocou, né? Tocou. É um chamado, porque se me perguntar por que você começou a tocar os instrumentos, né, xamânicos, conhecer as medicinas, eu não sei te dizer. Então, assim, foi um chamado muito forte. E eu nasci num lar evangélico, né? Então, super, assim... Pai e mãe. Então, hoje eu chamo de xiita, né? Que eu acho muito radical, assim, os conceitos evangélico xiita. Então, sou muito, muito grata, assim, a tudo isso, todos os ensinamentos. Eu sou cristã, né? Então, sou apaixonada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Tento seguir esse caminho. Só que hoje eu acho que as coisas estão muito
estão indo por um caminho muito diferente de tudo que é realmente o cristianismo, né? E principalmente nessa questão dos julgamentos, né? Então, por exemplo, xamanismo, a palavra xamã, eu cresci ouvindo que é demônio, né? Que é do mal. E eu acho que, assim, o problema do mundo, assim, também é muita ignorância, né? E as pessoas se ofendem quando a gente fala que é ignorante, mas não é para se ofender. Ignorância é tudo que a gente não conhece, né? Então, a gente não conhece sobre um monte de coisa. O xamanismo agora eu tô aprendendo, né? Então, eu acho interessante, acho que é importante as pessoas se abrirem para ouvir, para conhecer, antes de julgar, né? Porque toda essa espiritualidade, independente da religião, né? Porque as pessoas confundem religião com espiritualidade, né? Então, essa busca tá tudo dentro da gente, né? Tem uma música que eu toco nos meus rituais de Sound Healing, que chama Ábrete el Corazón. E você deve conhecer. E fala que para você conhecer Deus, a gente tem que primeiro aprender a ser humano. Exatamente. Eu achei lindo super isso aí, né? Então, assim, aprender a ser humano é a gente entender, né, quem somos nós, né, olhar para dentro, a gente ter o autoconhecimento, a gente entender o que a gente está fazendo no mundo, que a gente faz parte desse todo, né? Essa coletividade do que o indígena ensina, que é muito importante, né? E acho que só quando a gente está muito com esse autoconhecimento muito exacerbado, muito aflorado, que a gente consegue realmente se conectar com Deus, né? E isso foi uma dos pontos, assim, que fez eu querer conhecer as medicinas, né? Tomar ayahuasca. E o rapé, que para mim é maravilhoso, assim, as experiências com o rapé não é nada do que eu imaginava, e foi maravilhoso, e assim, eu nunca me senti tão presente, assim, tão conectada, que eu sentia, vi uma luz, assim, eu me conectando com o Divino Criador, assim, né, então tem sido, né, muito, muito transformador, assim, tudo isso, né, e tem acrescentado muito pro meu trabalho como terapeuta, né. O autoconhecimento para o terapeuta, o meu caminho foi ir em direção ao autoconhecimento, e aí conhecendo as terapias, aí foi ayahuasca, mas eu comecei com reiki, e para me conhecer, e depois tem uma virada que você começa a ajudar, você começa a doar para o outro, que é o coletivo, né? E aí no fim eu fiz disso a minha vida, né? Agora eu quero te perguntar uma coisa, essa questão da ayahuasca, que na sua trajetória, como é que foi porque não é o consagrar, na verdade, que é o momento, né? A coisa acontece antes, que é o chamado que todo mundo fala. Como é que foi o seu? Meu chamado... Já terapeuta, né? Já terapeuta, exercendo e tal. Né? Eu vou contar um pouquinho depois, mas eu fui executiva há muito tempo, e aí eu mudei toda a minha vida. Corporação, aquela coisa. Corporativa, eu fazia gestão de shopping center, era superintendente de shopping center. Não, já fala agora, então, vai. Tá bom, então vamos lá. Qual é a sua formação, né? Eu sou administradora de empresas. Tá. Mas, assim, eu fui num caminho que tem que ser alguém, tem que trabalhar em algo que vai dar dinheiro, que vai te sustentar, né? Então, e foi muito difícil para mim, porque eu tinha que entrar numa faculdade, eu não sabia o que eu queria, né? Como a maioria não sabe, né? Maioria. Eu acho uma loucura, assim, muito cedo, né? Pra descobrir. Então, pra você ter uma ideia, entrei em economia. Aí fiz 2 anos de economia, vi que não gostava, fiz comércio exterior. Depois eu fiz hotelaria, fui pingando um monte de faculdade, até que eu conheci o marketing, aquele oba-oba, adorava aquilo, e falei, é esse meu caminho. E realmente, assim, eu fiquei muito tempo trabalhando com marketing, depois entrei nessa área de shopping center, que eu gostava bastante, né, porque é um mundo gigante, e você consegue trabalhar todas as áreas. Fui aprendendo, fui promovida como superintendente, que é o cargo mais alto de um shopping center. Você acaba sendo um mini prefeito, né, você toma conta de uma cidade. Com todos os problemas que tem direito. Na verdade, é 99% problema, né? Só, né? Você tá ali pra... E muito estresse, mas muito aprendizado também. Mas chegou um momento que eu começava a ver, alguns anos, né, no final da minha carreira como gestora, assim, que aquilo não fazia sentido para mim, né? Tava totalmente fora da minha essência.
E eu ficava muito doente, né? Então eu tive... tinha muita dor na coluna, muita dor na coluna. Eu operei a coluna com 26 anos. Nossa! Hoje eu não operaria. Então, mas eu acredito também que toda evolução, toda descoberta de missão de propósito tem que ter um processo e ele normalmente, se não for sempre, é dolorido. Né? É dolorido. Então eu tive operei, mas depois continuei com dor na coluna. Depois me falaram que eu tinha que operar operei a lombar, a cervical, tenho 3 hérnias. Hoje eu não opero. Não digo para as pessoas não operarem, né? Mas tem que ser realmente em último caso, porque tem muitos caminhos. E foi quando eu descobri que toda essa minha dor, o último a sentir é o corpo físico, né? Então, primeiro está desequilibrado o espiritual, o emocional. Então, quando você equilibra tudo isso, as coisas fluem. Hoje eu faço acro-yoga, que são acrobacias com yoga, e eu não sinto dor. Então, eu tenho 3 hérnias ainda, né? Então, eu tenho a coluna 20 anos mais velhas do que minha idade. E eu não tenho dor. E hoje eu posso fazer tudo, né? E todo mundo pode, né? Então, é só querer e é só se equilibrar. E eu vejo as pessoas, assim, com muitas dores, né? Muitas dores. Então, eu tenho uma irmã que ela tem uma dor na lombar. Ela já fez tudo, mas tudo que você pode imaginar. Inclusive das terapias alternativas com acupuntura. Mas é o emocional, é o espiritual que tá gritando pra ela e... Olha, vai lá, ela né? tem que ouvir, né? Tá desalinhada aí com a missão, com o propósito, né? E isso tudo começou a me chamar muita atenção, após os 35, 36 anos. E também assim, sabe? Tem muita coisa que tava desalinhada com os meus valores no mundo corporativo. E eu falava, pô, mas eu prego uns valores aqui na minha vida e tem que atuar... sendo conivente, pelo menos, né? Mesmo que eu falo, não concordo, mas eu tinha que assinar lá. Então, eu falei, não dá. Isso ia me deixando doente. Então, chegou um momento que eu falei, eu vou sair disso tudo. E não sabia como. Então, eu passei 6 meses que eu pensava em pedir demissão e chorava. Nossa, então, tipo depressão, você entrou numa... Não era uma depressão, mas era um medo. Medo de trabalhar, Era um medo, não, era um medo de mudar. De chutar o balde. Era um medo, né? Porque assim, tem dinheiro, tem sua vida, tem seus Segurança. compromissos, segurança, né? E assim, eu não sabia qual era a minha missão, qual é o meu propósito, né? Então não é uma coisa que assim, você cozinha, adora fazer doces, então eu vou largar tudo e vou abrir uma empresa de doces, vou vender doces. Não, eu não tinha, assim, o que eu gostava era esporte, era natureza. Então, eu não sabia, né? Então, eu falei, eu vou fazer o quê da vida, né? Você quer dizer que você, nesse momento da sua vida, você não sabia quem você era? Exatamente isso. E não sabia olhar para o que o seu ser era, né? Que é a natureza. Você tinha isso, só que você também não via. Não via. Né? Você ouvia e achava que isso... Que não dá dinheiro, não dá segurança. Exato, não é uma escolha. Não é uma escolha, então... E até uma hora que eu tava exausta, e as dores voltavam, e eu ficava internada, e aquilo não passava. Gente, pesado. Não passava, e aí eu fui entendendo, e assim, eu tinha uma busca de espiritualidade que na verdade era muito focada na religião, né? E a religião, por mais bonita que seja, né, o evangelho, o cristianismo, que eu continuo, né, acreditando, mas assim, a igreja hoje lida de uma maneira muito dura, né? É muito... culpa, né? Pecado, é maldição o tempo todo. Se você não faz isso, não faz aquilo, vai ser amaldiçoado. Sofrer. Nossa. E muito julgamento, né? Então, isso... E aí eu cheguei num momento, eu falei, olha, eu quero ir embora. Eu tenho cidadania espanhola, eu falei, vou pra Espanha. Fui morar na Espanha um tempo, fazer um trabalho social com a Cruz Vermelha. Legal! Que já fazia aqui no Brasil, aí fui lá fazer esse trabalho. E acabei voltando, eu tava separando. Eu fiquei só 6 meses, que eu queria ir morar, mas eu tava numa fase do casamento ruim, acabei no meu ex-marido, né? Acabei voltando, a gente separou e voltei para São Paulo. Esse lance do shopping, toda essa carreira, você já estava casada, família? Eu comecei solteira, depois eu casei, ele foi morar no Rio de Janeiro, casei e fiquei quase 10 anos casada. E aí ele topou esse desafio de a gente ir para Espanha,
né? Então, ele já trabalhava, ele era superintendente nacional da Cruz Vermelha no Brasil, então a gente já fazia esse trabalho social, a gente falou, vamos para a Espanha trazer know-how para cá, da Cruz Vermelha, que é muito forte lá, a Cruz Vermelha, e assim, ele foi para tirar a cidadania espanhola para depois a gente morar por lá, né? A ideia era morar em Portugal, mas tinha que morar na Espanha para tirar a cidadania. E ele como meu marido. E a gente ficou, mas ele também não encontrou o propósito dele, o casamento começou a ficar ruim, e a gente voltou. E aí quando eu voltei, eu olhei e falei, tô em São Paulo. Tudo que eu fugi, porque não tem a natureza que eu gosto, né? Então, falei, não quero voltar para o mundo corporativo, o que eu vou fazer, né? Então, e entrei numa depressão. Aí sim, fiquei numa depressão. Eu falei, Aí você estava desempregada, né? Vamos pensar assim. Né? Exato. Você foi, deu um tiro errado, entre aspas, voltou e se viu. Sabe que eu não sentia de que eu dei um tiro errado? Não, eu não sentia. Eu sabia que o tiro era certo, mas era uma angústia enorme. E, inclusive, eu vejo hoje, atendo muito paciente com busca de propósito. E é legal ter tido essa experiência, sabe? Para minha evolução e para eu poder ajudar hoje, né? Sim. Mas eu sabia que não estava errado, só que era uma angústia de saber, mas não tá errado, mas e aí? E agora? Para onde eu vou? Também não sei, né? Então, e aí eu comecei a uma busca de autoconhecimento, meditação, conheci os florais, os óleos essenciais, e comecei a sentir uma cura, assim, incrível, assim. Pra mim foi muito rápido. Você entrou, como você fala, paciente, e aí sentiu o resultado, assim, legal pra caramba. Eu, em 3 meses, eu tinha uma sinusite, que eu tomava antibiótico a cada 2 meses. Uma loucura. Nossa, isso acaba com o corpo. Antialérgico era bala pra mim. E não resolvia, e a dor da coluna voltava, E quando eu comecei a tomar os florais e depois os óleos essenciais juntos, eu tive muita catarse, assim. Eu fiquei, nossa, eu lembro que teve um sábado que eu não saí da cama. Falei, meu Deus. E eu não sou do tipo que fica depressivo e fica na cama. Mas eu não conseguia, eu passava muito mal. Mas depois eu fui sentindo a cura. Em 3 meses eu não tive mais dor na coluna, não tive mais sinusite, nada. E eu falei, nossa, é isso, né? É isso. Então eu comecei a estudar. E não é fácil, né? Porque de repente você vê e fala, putz, super bacana, mas e aí? Como que eu vou arrumar paciente? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou sobreviver? E nesse meio tempo começou o casamento realmente ficar ruim, a gente se divorciou. E a gente é amigo até hoje, mas a gente viu que não dava mais. A gente estava indo por caminhos muito diferentes. Inclusive, voltei para o mercado de shopping center, porque estava na separação, fiquei preocupada com essa questão de dinheiro. E não foi só isso, foi porque me chamaram para trabalhar aqui em São Paulo num shopping, eu não queria, e eu faltei em 2 entrevistas. E continuavam me chamando. Nossa. Me ofereceram o maior salário da empresa, que é uma rede de shoppings. E aí uma hora eu falei, bom, eu preciso olhar para isso, eu preciso ir. Né? Então eu não quero ir, mas eu preciso olhar para isso melhor, né? E falei, eu vou. Não sei nem por que eu tô indo, mas eu vou. Cara, isso é um grande ensinamento. É o que eu chamo dos sinais, né? Porque Sim. Numa cidade de milhões e milhões de habitantes, uma rede dessa te chama, você não vai, ela te chama de novo, você não vai, cara, é pra você ir, né? Exato. É muito, sabe? É muito. Porque aqui é tudo muito rápido. Você falou não, tem 10 esperando a sua vaga. Tinha muita gente querendo aquela vaga. Entendeu? E insistindo em você é outra ordem. Exato. Da coisa. E aí foi muito bacana, porque assim, eu continuei atuando como terapeuta, claro que já tinha nas horas vagas, né? Mas foi muito bacana, porque tem uma professora que é uma querida, uma amiga minha, Babi Kimura. Babi, isso é muito especial na minha vida. E a Babi falou pra mim assim, Dani, mas você tem que continuar aí no trabalho onde você tá, mesmo não gostando, pelo menos um período, porque é muito fácil, né? Ser um monge budista lá no topo do Himalaia. Agora, o legal é a gente tentar trazer a cura, o autoconhecimento no caos, que é São Paulo, que é o mundo corporativo, que é essa vibração, né? E aí eu descobri que eu tinha uma missão lá, né? E foi muito bacana levar esse conhecimento, levar ferramentas de cura para as pessoas no meio desse caos, né? E para o meu autoconhecimento também, né? Para o meu aprendizado, né?
Então eu passei assim 2 anos no caos, fazendo o que eu não gostava, que eu não queria fazer, mas entendi, assim, tentar ser luz lá, dar o meu melhor e passar esse conhecimento, né, que ajudou muita gente lá, né, então... Eu costumo dizer que o curador, né, é o jeito que eu falo, né, mas é um terapeuta e tal, a terapeuta, por exemplo, nesse momento que você se viu e abraçou voltar ao mundo corporativo, já sendo terapeuta, cara, a magia acontece na hora do café. Você encontra com uma pessoa, ela fala alguma coisa, você fala uma frase que muda todo o dia da pessoa, até mesmo a vida. Né? Então a gente está conectado, você falou de luz, né? Você está conectado o tempo todo. Quando você chega nesse nível, você é aquela coisa do aparelho, né? Você é, entre aspas, ativado o tempo todo para transmitir uma coisa bacana, uma cura, um despertar de consciência, né? Expandir a consciência do outro. E não interessa o lugar. No fim, não importa o lugar, mas no mundo corporativo é legal porque todo mundo está precisando de uma palavra. A gente também está precisando, né? Que é o caos, a gente também está precisando. Então, é essa atenção. E você exerceu isso com... então, sou muito grata, assim, a tudo isso, né? Porque foi muito importante para mim, inclusive para o meu autoconhecimento, para eu aprender a viver no caos sem me desequilibrar, né? Porque é o mais difícil, né? É um desafio, É um desafio. E aí isso me fortaleceu muito, assim, para eu depois largar tudo isso e voltar mesmo, assumir integralmente a minha missão, né? A bruxa, né? Como a bruxa, adoro. Adoro. E quanto tempo você está na bruxa em tempo integral, vamos dizer assim? Putz, em tempo integral faz uns 3 anos. 3, 4 anos, Se dedicando só... Só isso. Só isso não, é tudo isso, né? Isso, né? Que é aprender a ser humana, né? Exato. E tentando levar esse conhecimento para as pessoas, né? Então, assim, esse processo, eu entendi que ele é doloroso, mas, assim, depois vale muito a pena. Então, eu vejo muito como esse tempo em São Paulo foi também para eu levar esse conhecimento para os pacientes que eu atendo aqui. E assim, é o que você falou, né? Quando a gente tem essa missão de curador, é muito mais que só os pacientes. A gente acaba levando para amigos, para família, no dia a dia mesmo, né? E para as pessoas entenderem que vai ter que ter uma coragem, um processo doloroso, né? Mas que vale a pena depois no final, né? Vale a pena e tudo vai fluir, né? As pessoas falam, mas eu preciso ganhar dinheiro, mas eu preciso isso, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Mas você está pagando um preço muito alto para você andar fora da sua missão, do seu propósito, e você vai gastar esse dinheiro depois com remédio, com médico, com coisas que não vão te fazer feliz, né? Então, vale a pena. Sabe que esses dias eu ouvi um post, um stories, super engraçado. É uma terapeuta e que ela tava brincando e ela fez um post assim, essa história de processo, eu não quero passar pelo processo, é muito doloroso, eu odeio o processo, eu odeio quem fala que eu tenho que passar no processo, se eu gostasse de processo, eu ia ser advogada. Ótimo. É bem isso, né? Porque não é fácil, né? É um aprendizado, né? A gente volta naquela frase que você falou da música, né? A gente está aqui para aprender a ser humano. O pessoal, eu que estou nesse mundo da expansão de consciência, né, há muito tempo, há mais de 20 anos ali e tal, acessando, né, por minha experiência, mas também pelos relatos, né, que a gente tem o tempo todo ali, o pessoal, para variar, coloca o carro na frente dos bois, né? Então quer se iluminar. Agora, como que você vai se iluminar se você não aprendeu a lidar com, por exemplo, uma coisa simples que é a frustração? Exato. Saca? E aí fica nervoso, fica isso, fica aquilo, e desequilibrado pra caramba. Então você não tá aprendendo a ser humano antes. Exato. Saca? E você, com o que você acabou de falar do processo, você voltou pro shopping. Exato. É o processo. É o processo. De humildade para com você mesma. Saca? O ego ali, de repente, ele foi diluído, né? Por
uma parte deles, né, que também não é assim, É. o ego, a pessoa pensa que é uma coisa só, né? Não. É. E não é uma coisa só. E como é que foi essa briga, né? Como é que foi estar lá e como é que foi sair de lá? Eu tive muita resistência de sair de lá, assim, por mais que eu sabia que eu não gostava, que eu não queria, Não te fazia bem, né? fazia bem, que eu precisava voltar para minha missão verdadeira, mas é difícil, assim, e aí pega o ego, porque assim, você tá lá, você tava num cargo alto, bom, ganhando dinheiro, exatamente, Confortável, então, confortável, e eu tinha uma resistência, né, então, eu não tive coragem, assim, pra você ter uma ideia, eu comecei a bater de frente com os valores que eu não concordava, com gente grande lá que, enfim, era complicado seguir as regras, e ainda foi resistindo, foi resistindo, até o momento que eu falei assim, não, começavam a tirar toda a autonomia, né, de quem estava lá como superintendente, outros superintendentes me ligavam e falavam, não tá dando, eles tiram toda a nossa autonomia, a gente não consegue fazer mais nada, a gente não consegue desenvolver, eles trouxeram a gente de fora para trazer know-how, né, porque eu vim de uma empresa muito grande de shopping, né, e depois trabalhei numa menor. Aí eu falei, aceita, né, tem que respeitar a hierarquia, aceita. Agora, se eu tô com tanto tempo livre, eu vou dedicar as minhas coisas. E comecei a dedicar para o autoconhecimento, quando eu vi eu tava chegando muito tarde. E aquilo foi incomodando, porque assim, os resultados aconteciam. Eu conseguia dar resultado, conseguia me dedicar, ter esse respeito à corporação, quem me contratou, mas incomodava muito eu não estar nas regras, né? E até o momento que me chamaram e falaram, você precisa entrar na regra. Eu falei, ninguém me falou dessas regras quando me contrataram. Eu continuo dando resultado. Ah, mas tá incomodando gente, muita gente grande tá incomodando. Até que uma hora eu falei, paciência, deixa incomodar, né? E aí uma hora eles me chamaram e falaram, olha, a gente vai ter que te desligar porque você perdeu a garra. E aí essa frase eu achei muito interessante, né? Porque foi bem isso, assim, eu não tinha mais garra para aquilo. Você né? cumpria metas e tá tudo certo. Exato, só que eu não tive coragem de pedir meu desligamento. Olha que loucura, né? A gente sabe que não é o caminho, mas o apego é muito grande, né? Então, quando eu fui tomar ayahuasca com você, no teu ritual, foi uma das intenções foi isso, eu perder os apegos, né? Porque acho que é a coisa mais difícil, né? Hoje em dia a gente largar os apegos, né? De tudo, né? De tudo, é verdade. De todos, né? De todos, de tudo, né? Então, cada vez mais, assim, né? Porque por mais que saí de lá, tenha minha missão, a gente ainda se vê com muitos apegos, né? Interessante você falar do apego. Você tem uma família grande, aparentemente, né? Dos irmãos, o número de... Seus pais são vivos ainda? Sim, sim. Então, e aí você tá indo para Portugal para mudar, assim, radicalmente a vida. E aí? Também foi um exercício de abrir mão dos apegos também. Porque todos os apegos. Né? Todos os apegos, né? Mas assim, faz parte da minha essência, sabe? Eu fui morar no Rio, né? Essa minha carreira de shopping center foram 15 anos no Rio. 15 um pouquinho mais, por aí, uns 15 anos no Rio de Janeiro, né, então eu já morava longe, e assim, amo minha família, me dou bem com eles, claro que tem os atritos com o irmão, com o outro, com os atritos família. Em geral, família, exato. Família. Mas antes eu tinha toda essa questão da culpa, sabe? Me pegava muito essa questão da culpa e da religião, de tipo, se você não fizer isso pela sua família, por esse e por aquele, você vai ser amaldiçoada, você não vai ser abençoada. E isso foi me incomodando. Eu falei, não, meu Deus é um Deus de amor, né? E assim, eu comecei a abrir mão da minha vida para sempre estar fazendo pelo outro, né? E muito por família. E sem reconhecimento, sem gratidão, sem reconhecimento, né? Então, chegou um momento que eu falei, nossa, mas meus pais agora, né? Minha mãe virou pra mim, né? Sempre faz aquele drama, que ela fica triste. E falou, ai, mais uma filha, porque tem uma irmã que mora na Nova Zelândia, né? Há mais de 20 anos. Mais uma filha longe, né?
Aí eu falei, ai, mãe, você fez muito filho, olha, ainda vão sobrar 3 aqui, né? 3 aqui. A frase é: quem tem um tem 2. Não, quem tem 2 tem 1, né? Ela tinha 3, né? Exato, tem Então, mais quer dizer, 3 aqui, né? Mas eu entendi que, assim, é a minha vida, é a minha missão. Eu tenho um chamado para Portugal, que eu tenho para Portugal, e que também foi um chamado que eu posso contar depois como foi acontecendo. E eu preciso ir para lá, então é um chamado muito forte. Eu quero ir para lá, eu preciso ir para lá. E é a minha vida. Então, assim, eu não posso me prender porque eu tenho que ficar com os meus pais. Eu fiz isso muito na minha vida, abri mão muito na minha vida quando eles separaram, que ia ficar com um, ia ficar com o outro. você tinha quantos anos quando se separaram? 25. E eu morava no Rio, solteira. E sempre Natal, Réveillon, eu ficava pensando, mas eu vou ficar com um, porque vai ficar sozinho, eu vou ficar com o outro. E minhas irmãs, já casadas com filhos, que era o contrário, né? Elas com filho casados poderiam estar com eles, para não deixá-los sozinhos nessas datas, e para eu poder viajar, viver minha vida de solteira, né? Mas não, o contrário, né? E eu entrava nessa, né? Então, era sempre, eu permitia essa dinâmica, né, na minha família. Então, tudo era comigo. Se eu não faço porque eu sou culpada, porque eu vou ser amaldiçoada, porque isso, porque aquilo. E aí foi outro desapego, entendeu? De tudo isso, né? Então, e hoje eu entendo que eu posso continuar sendo boa filha, enfim, mas seguir a minha vida, a minha missão, né? Então, e aí eu até virei pra minha mãe e falei assim, mãe, quando você teve sua primeira filha, ela morou 1 ano nos Estados Unidos. Eu falei, você deixou seu pai sem a única neta, acabou de nascer e foi embora para os Estados Unidos? Mas é porque teu pai, que era meu marido, ele tava com um trabalho e tal, tal, tal. Eu falei, pois é, mãe. Então, assim, você já fez isso na sua vida. Então, quando você analisa, você abrir mão de alguma coisa que você tem certeza que é sua missão, tá ligado com a sua missão, com o seu propósito, com o seu chamado, que você realmente acredita, não vai fazer bem. Você vai ficar aqui sem estar aqui. Né? Você vai estar com a cabeça em outro lugar, você vai estar com arrependimento, e aí você deixou de fazer por culpa e não de coração, né? Então não adianta nada. Então a gente tem que seguir, né? Tem que seguir nosso propósito, nossa missão. Quando a gente tem certeza, as coisas vão fluindo e vai ficar tudo bem, né? Então... E me fala desse chamado. Você falou uma coisa muito interessante. Quando a gente tem certeza, quando que você teve certeza desses vários chamados aí? E ter certeza do chamado é uma coisa, você fazer é outra, né? Realizar, começar a caminhar em direção a ele. Que é para dentro, né? Na verdade, é em direção a você mesma, né? Então, a gente... Como funciona? Você falou de sinais, né? A gente tem que estar atento aos sinais, né? Então, nada é por acaso, né? Então, você tem que estar atento aos sinais. Então, as coisas vão acontecendo na vida, se tem um sinal, olha para o sinal, presta atenção e fala... Por que está acontecendo isso, né? Muita coincidência? Não, não é. É pensar, né? É questionar, né? Questionar, exatamente. Então, nas terapias foram isso, assim, pra você ter uma ideia, eu tenho uma amiga que ela é meio brasileira, meio dinamarquesa, estava na Dinamarca e postou, assim, o certificado dela de florais de Bach. E aquilo eu olhei e falei, meu Deus, é isso, porque eu sempre gostei de ser meio alquimista, sabe? Fazer as bruxarias. E o floral, de alguma maneira, você está fazendo alquimia das fórmulas, né? Total. Os óleos essenciais, a mesma coisa, né? Então, eu falei, é isso, né? Então, foi um sinal que eu vi um post e aquilo me tocou, me chamou a atenção. Mas, tipo, abriu, assim, o celular e deu de cara com isso? Exato. Os sinais, pra mim, são assim. Exatamente. Você, do nada. Exatamente, do nada, e aquilo me chamou a atenção. Ficou na minha cabeça. E aí, eu comecei a buscar, comecei a fazer curso, né? Comecei a tomar os florais... E aí você começa a ver que faz sentido, né? E outro chamado foi Portugal. Eu morar em Portugal, né? Por que Portugal? Por quê? Então começou assim, eu sempre gostei muito de viajar, meus pais me ensinaram isso, então muito bacana, eu adoro viajar, conhecer o mundo, para lugares exóticos principalmente. E aí uma das viagens que eu tava indo para Turquia, eu parava em Portugal, eu tinha uma conexão em Portugal. E meu pai falou pra mim assim, tem uma prima sua, que ela tem, os filhos têm a minha idade, né, ela tem a idade quase do meu pai, e ela mora em Portugal, vai lá conhecer. Ela morou muitos anos, eu não conhecia essa minha prima. Eu falei, pai, que saco, né, eu não quero ver família.
né? Não conheço, para ter meu tempo na viagem lá, né? Não, você tem que ir, você tem que ir. Eu vou pedir para te buscar no aeroporto. Eu falei, pai, eu vou chegar lá sábado, 6 horas da manhã. É uma sacanagem eu fazer ela às 6 horas da manhã me buscar no aeroporto num sábado, né? E vou ficar lá, sei lá, 6 horas de conexão. E, bom, eu sei que eu cheguei lá no aeroporto, ela tava lá com uma plaquinha, porque a gente nem lembrava. Nem, né? E assim, foi muito intenso, assim, com ela, essas 5, 6 horas. Foi tipo a gente encontrar uma gêmea, sabe? Que é uma gêmea, acho que não é só de amor, de relacionamento, né? Então eu chamo ela de minha gêmea. A Áurea, minha prima querida, que eu te amo. E aí, toda vez que eu ia viajar, eu passava por Portugal para encontrar com ela. E a gente teve uma identificação tão forte. E eu amo ela de paixão, assim, sabe? Hoje é a minha melhor amiga, então é muito importante para mim. E aí eu comecei a olhar com carinho para Portugal, e comecei a gostar muito de lá, ver que eu, por algum motivo, tinha que ir para lá. E aí teve uma crise mundial em 2015, né? E todo mundo saiu para comprar apartamento em Miami, em Orlando, nos Estados Unidos. E eu, como já tinha cidadania, falei pro meu marido, vamos comprar um apartamento em Portugal? Ele falou, ai, que loucura, você tá louca. E eu falei, vamos, a gente vai ser um bom investimento. Ele é advogado imobiliário. E aí ele falou, bom, então, se é um bom investimento, né? Vou pesquisar, tal, vamos ver isso. Você pegou na ferida, né? Opa, peraí, então. E eu não vi como uma loucura. Para mim foi uma coisa tão natural que você pensa, você ir para outro país, você comprar um imóvel, né? Já é difícil comprar um imóvel aqui, né? Então, Nossa, câmbio, tem um monte de coisa. E aí eu fui para lá, e aí eu vi vários, já tinha pesquisado pela internet, ele me ajudou muito, é muito bom nisso, né? Que ele faz. E a gente foi ver os apartamentos, e foram 10 dias. Desses 10 dias, a gente ficou, acho que uma semana no intensivo de ver apartamento. E o último que a gente viu, que eu já tinha desistido, porque ou era muito caro, ou não era do jeito que a gente gostava. O lugar. Enfim, E acabamos comprando, né? E depois eu fiquei pensando, putz, por quê? Tanto que a gente alugou no mês seguinte. E ficou lá alugado desde 2015, né? Então já se passaram aí 8 anos, né? E às vezes eu perguntava, né? Mas por que eu tenho apartamento lá, né? Por que a gente comprou lá e ele tem apartamento? E as coisas foram fluindo. E aí toda hora quero morar lá. E aí a gente foi pra Espanha pra morar em Portugal, não deu certo. E eu falei, gente, tudo bem, é bacana morar fora, mas não é tão fácil assim, né? E eu tô bem aqui, né? Depois que eu me encontrei como terapeuta, minha vida, eu sou feliz aqui, tá boa aqui, por mais que eu não goste muito dessa densidade de São Paulo, mas eu tenho uma vida que tranquila. hoje... eu tô super feliz, assim, né? Mas eu falei, por que eu fico isso na cabeça? Então, isso eu considero um chamado, né? Se tá, não sai da mente, as coisas vão acontecendo. E aí eu fui com o Beto, que é meu atual marido, passar um mês lá, e ele se apaixonou por Portugal e falou, quero vir morar aqui também. Ele que é super apegado à família, a São Paulo, eu nem imaginei que isso seria possível, né? E virou a chave que ele não queria ir embora. Ele falou, vamos ficar direto. Eu falei, calma, vamos arrumar as coisas. Eu tenho coisas a resolver lá. E aí acabou fluindo de uma maneira que, assim, onde a gente vai morar, ele é artista plástico. Em frente à casa que a gente vai morar, tem um esticador de tela. Nossa! Então, assim, aqui em São Paulo, sei lá, nem sei onde tem esticador de tela. Ele sabe, mas não é tão fácil, né? Então, assim, as coisas foram fluindo de uma maneira, assim, com os mínimos detalhes. Sincronicidade, né? Que eu falei pra ele, realmente, né? O que falta mais? A gente esperar a fada do dente pra dizer que a gente tem que vir, né? É muito de Papai bandeja. Vai. Então, esse tipo de coisa, e assim, como eu sou capricorniana, eu sou super terra, né? Então, pé no chão. Então, às vezes eu preciso de muitos sinais, né? Mas chega uma hora que você fala, para, né? Você aprendeu a se render a eles, Exato, né? para. Que você identifica, mas tem um time diferente. Você falou, não, peraí. Exatamente. E aí, para concluir, o último chamado, assim, expressivo foi do xamanismo, né? Que também eu atendendo como terapeuta, comecei a fazer uns trabalhos coletivos, né? Então, umas vivências de harmonização de chakras com óleos essenciais, então, e começou a dar super certo e de repente o Beto falou pra mim assim, tem uma amiga que toca tambor, lacota, tal, não sei o que, não será legal? Eu falei, nossa, seria incrível. Levei ela para um ritual, foi incrível.
E aí eu me apaixonei. De repente eu me vi, eu tava com um tambor. Depois eu vi, eu tava com uma calimba, que é um instrumento africano. A gente foi para um retiro, eu e o Beto, de espiritualidade, né? E assim, fui aprender a tocar calimba com o Chandra Lacombe, que é o top do top de calimba. E aí começou um chamado de eu preciso fazer uma formação de sound healing, né? Que é a cura através do som, né? Sound healing. E apareceu um curso incrível, que eu super recomendo, que é do Pierre Stocker, que é com instrumentos xamânicos. E fui fazer esse intensivo. Então foram 5 dias, assim, que não é aprender a você a tocar. Você aprende a tocar os instrumentos, mas você tem uma vivência mesmo do que é o xamanismo, a espiritualidade. E aquilo me causou tanta transformação em mim e todo mundo, né? Porque ele ensina muito mais do que tocar instrumento, né? Toda a cultura dos indígenas andinos, dos indígenas brasileiros, né? Então, toda essa sabedoria milenar, a gente tem um intensivão lá, né? E foi lá que eu decidi tomar ayahuasca, conhecer as medicinas, né? E sabe que tem um padrão na minha família de uma doença que chama Síndrome das Pernas Inquietas, conhece? Não. É uma doença neurológica que você chuta a perna, chuta dormindo, e não é só a perna, né? Às vezes se sente no braço, aqui no peito, enfim. Minha mãe tem um nível assim que ela toma morfina diariamente. Nossa. E minhas irmãs têm, meus irmãos têm, meus sobrinhos começaram a ter bebê. E depois eu tive Covid, meu marido também foi muito grave, né? Grave mesmo, ele quase morreu, foi entubado e tal. E eu fui internada, não foi tão grave, mas eu fiquei com muitas sequelas. E uma das sequelas foi ativar essa síndrome das pernas inquietas, que eu ficava até as 10 horas da manhã sem dormir. Por conta desses Você tem sono, mas você não consegue ficar parado, e aí você começa a andar, e acaba a sua vida, né? Acaba a qualidade de vida. Comecei a tomar remédios, que eu já não tomava mais como terapeuta, né? Remédios fortíssimos, e não conseguia me livrar. Tentei, então eu tirava um dia o remédio e ficava nessa crise até as 10 da manhã. E comecei a fazer um tratamento com cannabis, que tem me ajudado muito, né? E só que chegou uma hora que o sound healing, você deve recebê-lo, assim, no máximo de 15 em 15 dias. Ah, tem isso também. Porque é muito forte, né? Mexe muito com o organismo, né? Até esses dias eu tive uma paciente que ela falou assim, eu sou um pouco cética para acreditar que o sound healing pode me curar. Aí eu falei, bom, mas vamos lá, vamos primeiro explicar, né, o que faz, o que é a cura pelo som. Então a gente é 70% água, então é físico, né? Mexe com todo o líquido que tem no teu corpo, a água, o sangue, então mexe com o seu sistema endócrino, mexe com seus ossos, né? Mexe com o sistema nervoso e mexe com as emoções, né? Então, fora toda a espiritualidade, mas para quem é cético, vamos na ciência. Na ciência, exato. A ciência. Né? E aí no curso são 5 dias e assim, começa a teoria, aí ele mostra como que é na prática e a gente atua, um aplicando no outro. Eram 40 pessoas no curso, né? E um aplicando no outro. Então eu recebi muito atendimento de sound healing e também atendi. Quando você atende tocando os instrumentos, você também recebe. E você imagina 40 pessoas, 5 dias das 9 às 9. Ressoando aquela coisa toda. Ressoando. Então, assim, aquilo fazendo efeito no seu corpo, físico, emocional, espiritual. Então, assim, tinha pessoas que tinham efeitos que nem a ayahuasca. Foi pra lua. Expande, mas é mesmo, expande muito. Tinha gente que não dormia, tinha gente que dormia demais. Ativou muita coisa, assim. E eu, toda vez que me atendiam, eu tinha uns espasmos, né? Então, E eu falei, meu Deus, acho que é alguma coisa espiritual, né? Que tá mexendo. Ficava até com vergonha, né? As pessoas me atendiam lá tendo uns espasmos, né? E aí, teve uma hora que foi uma moça super delicada, assim. Ela é pediatra do SUS e terapeuta. E ela começou a me atender, tava de costas, começou a tocar a taça tibetana na minha perna, e aí aquilo lá vibra, sente os ossos, sente os músculos e sente tudo. E eu tendo os espasmos, ela, eu tô te machucando?
Eu falei, imagina, você não machuca imagina, Toda nenhuma mosca, né? delicada, Toda né? delicada, né? E aí me deu um clique, assim, eu falei, não, isso tem a ver com a síndrome das pernas inquietas. E eu cheguei em casa e eu joguei fora o remédio. Eu tô há 4 meses sem nada e não tive nenhuma crise. Joguei tudo fora. O médico não acreditou. Só com as tigelas, com o som. Com a cura pelo som, né? Então, que fez eu me conectar, né? Olhar para dentro, me conectar com o divino e sentir mesmo o poder da cura dos instrumentos, né? Então, foi uma cura. E aí, assim, minha mãe não acredita muito nessas coisas, né? Mas eu tenho perguntado para ela, né? Ela não teve mais também. Então, Olha, eu acreditei muito, né, na quebra de padrão. a gente não tá nem falando de crença, né? A gente tá falando de ciência, né? Exato. Quando eu falo ciência, só para deixar um pouco claro, o indígena usa muito essa palavra. Que Sim. é a ciência da erva, a ciência do rio, a ciência da montanha. Das medicinas, né? A ciência das medicinas é uma ciência. Então a ciência, ela é muito mais antiga do que o laboratório, do que um monte de coisa. Claro. Entendeu? Eles Os tinham pajés laboratório têm. lá, né? Então, a floresta é o laboratório. Vamos falar de floresta aqui. Tá? Exato. Mas enfim, a sua mãe, ela não acredita, mas ela tem ciência do resultado, porque Sim. E como que funciona? Vamos lá, vou te fazer uma pergunta cientificamente isso. Me dá uma explicação do som. Eu entendo quando você fala, mas o povo de repente precisa saber mais, né? Né? Esse ressoar a nível neurológico, a nível porque o músculo é uma consequência, né, que tem neurônios os neurônios do nosso corpo quase do tamanho do nosso corpo, né? Que ele Exato. sai daqui e vai até lá, né? A Exato. gente acha neurônio tudo. Não, tem. Me explica aí. Então, tem vários aspectos, né? O primeiro deles é que a gente, como eu falei, a gente é 70% água, né? Então, quando você está tocando um instrumento, aquela vibração e você faz um atendimento, por exemplo, tambor, lacota, você vai tocar perto da pessoa, a pessoa sente aquela vibração no corpo inteiro, nos ossos, nos músculos. Então, depende da forma como você toca, depende do instrumento que você toca, né, o tipo de toque, você está acelerando aquele fluxo, não só energético, mas o fluxo de água mesmo, né, pra gente falar da questão física também, né, o energético também é físico, mas você sente, para quem é mais cético, assim, aquele fluxo de água do sangue, né? Você está acelerando ou você está acalmando aquele fluxo com a vibração dos instrumentos. E isso acaba mexendo na sua respiração, mexendo no seu sistema sanguíneo, que isso transforma a produção das suas glândulas, enzimas, tal, através do sistema endócrino, hormonal. E por isso acaba atuando no seu sistema nervoso, né? Então muda a transmissão, né, dos seus os neurotransmissores, como eles atuam. Então eles acabam fazendo sinapses diferentes, acaba acalmando quem precisa acalmar, energizando quem precisa, quem está muito apático por uma depressão, por exemplo, né? Então isso gera cura para a sua parte emocional e para a parte física também, né? Então, dores, que você tem às vezes dores na coluna, né? Dores musculares, ou, por exemplo, o sistema endócrino, né? Você tem um hipotireoidismo, um hipertireoidismo. O som, ele tem essa capacidade, com esta vibração, de mexer em tudo isso e gerar cura, né? Então, é físico mesmo. Mudar a sua frequência de onda, né? Exato, né? E energia também, né? Que energia é físico também, né? A frequência de onda tem informação, né? Então você muda, você ativa informações. Eu entendi. Que aí acontece a neuroplastia, inclusive. Exato. Né? Novas sinapses, novos caminhos, onde a dor fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, até que ela se dilui, ela some. Exato. E assim, por mais que eu tenha aprendido tudo isso, né, na teoria, foi incrível. Eu senti na prática a cura, né? E uma cura de uma busca que eu não estava conseguindo, né? Com todos os meus conhecimentos terapêuticos. Não, e alopáticos também, médicos. E tudo. Exato. Você também trilhou esse caminho. Exato. E aí eu estava muito chateada dessa dependência, né? É uma prisão, né? Exato. Uma prisão e os remédios, né? Que a gente, obviamente, tem que ter responsabilidade de saber quando usar, né? Claro, mas... claro.
que você toma e você tá fazendo bem para uma coisa e destruindo um monte de outras, né? Fazendo mal para estômago, para ossos, para isso, para aquilo, para um monte de outras coisas, né? Eu perguntei porque você viveu isso e meio que recentemente, né? Essa Muito cura. recente, muito recente. E a tua mãe? Vamos... Ela, você se... Ela não acredita. Não, mas você faz dela ou é uma ressonância de quando você faz em você? Foi uma ressonância energética mesmo, um padrão. Eu acredito muito nessa cura ancestral também, né? Então, um padrão... Kármica, né? Você vai... Exatamente. E ela não acredita, ela nem quer receber o Sound Healing. Meu pai já é mais aberto, mas ela nem quis receber. Então, porque ela falou, não acredito, xamanismo, essa coisa do demônio. Rotulou, né? Rotulou e não quis nem receber. Xamanismo do demônio? Né? Ela fala desse jeito? Na igreja falam desse jeito, né? Então, é muito louco. E eu sou aromaterapeuta e eu lancei uma linha de produtos com óleos essenciais. E ela é super chata, né? Para essas coisas de cosméticos. Demorou para ela querer usar, mas hoje ela não vive sem. E aí eu tô indo para Portugal e ela falou assim, quero pedir um presente de Dia das Mães agora, recentemente. E ela falou, eu quero um estoque. Eu quero que você faça uns cremes faciais para mim, porque você vai embora, tal, né? Aí eu falei, mãe, mas ela fala que eu faço o Sound Healing, né? Toda essa cultura indígena. Ela fala, mas essa... Eu falei, ela chama de macumba, né? E Nossa, aí... E sem saber o que é macumba também, né? E aí eu falei, mãe, essa macumba minha você quer? Aí ela falou, não, isso não é macumba, isso é físico, é químico, né? Eu falei, não, mãe, não é químico, é natural, né? Eu falei, mãe, mas sabe por que faz efeito em você? Aí eu comecei a brincar, né? Aí eu falei assim, porque eu toco o tambor, faço os rezos, toco o tambor pra fazer efeito. E ela? Não, mas eu quero sem isso. Eu falei, não, mãe, só faço se for assim. Isso só só assim funciona assim, exatamente, só funciona. E ela? Aí ela também não quis abrir mão. Ela falou, não, faz os cremes. Olha, quando é conveniente, ela... Exato, nesse ponto que eu queria falar também da conveniência das pessoas, sabe? Então, e aí ela não quis receber o Sound Healing, mas os cremes ela quer, e hoje em dia eu vejo que ela não discute muito, não fala mais que é do demônio, nem nada, aceita, porque de alguma maneira ela vê, né, o que está acontecendo, e eu espero, né, que abra a visão, abra a mente, né, porque... Eu fico pensando assim, vai ter que viver tantas vidas, né? Às vezes eu falo assim, ficar nessa limitação, que preguiça, né? De encarnar tantas vezes, sofrendo todos os karmas. E na verdade eles não acreditam em reencarnação, não, né? Então, tem tudo isso aí, né? A coisa vem antes, né? Tem tudo isso. E uma coisa legal, antes de você ir embora, você pega ela pra conversar, ela vai na igreja? Vai. Ela hoje, ela tá... frequenta? Meu pai tá com Parkinson, tá com limitações de andar e tal. Então, meu marido ensinou, né? Ela assistiu o culto pelo YouTube, né? Então, ela aprendeu, agora ela vê, né? Pelo YouTube. Mas já frequentou, obviamente. Frequentava a vida inteira, sempre, todo domingo. Você sabe que a igreja católica, o prédio, foi construído com ferramentas pagãs, né? Se você entrar numa igreja mesmo e olhar direito, cara, aqueles vitrais é cromoterapia. Total. Tem mandalas o tempo todo. E aí começa a sacar a simbologia toda ali. É verdade. Dá um jeito de falar isso pra tua mãe. E assim, também assim, por exemplo, você faz reiki. Reiki também, sei lá. Defumação, né? O padre vai defumação, Mas assim, o reiki, chakras, falar em chakras também, deve ser demônio, sabe? E só que assim, a hora que vai lá o evangélico e faz imposição de mãos para cura, aquilo pode, né? Na ayahuasca a gente tem visão, mas aí não pode. Mas na hora que um evangélico se considera um profeta e tem visões, aí pode. Não, na igreja católica... É isso que eu não concordo. Tem incorporações, como num terreiro de Umbanda, Candomblé. Exato. Saca? Então, e aí, lá eles falam em línguas, não é incorporação. Exato. Aí eu falo, vai aí, né? E aí, isso me dá uma tristeza, porque assim, acaba convertendo o cristianismo em uma coisa de julgamentos e de... Pra quê? Pra ter o poder, porque só aqueles que seguem aquilo têm que ser ouvidos, né? Então, isso que eu considero
um erro que é muito triste, assim, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Não tem nada a ver. E separa, né? Separa Separa. o humano do humano, que aí vem as guerras santas, que até hoje estão aí, Exato. e outras guerras, né? Porque Não, e hoje você vê, Jesus não julgou ninguém. Aonde eles aprenderam que podem? Exatamente. Tecnicamente não era para ser assim. A Não humanidade pode. não era para ser assim. O cristianismo ensina o contrário. Mas aí vem o poder da igreja. O poder, o ego, sabe? De ter essa coisa do poder, né? Dos pastores, dos padres, né? Isso que tá errado, né? Junto com quem? Com os monarcas, né? Isso é antigo. É Esse antigo. esquema. É um esquema de Exato, dominação do... Mas dura até hoje. Não, cada vez mais poderoso. É inacreditável, né? Hoje, inclusive, não são... Os governos são marionetes das grandes empresas internacionais, das multinacionais. Né? A farmacológica é uma, né? Que manda no planeta. Exatamente. E aí a coisa começa a pesar aqui, vamos mudar de assunto. Mas, né? Mas é importante falar, é importante né? falar. E em tudo, né? Então, mas eu acho que é tudo essa questão do poder, né? Porque você vê assim, nos óleos essenciais, né? Você tem hoje indústrias milionárias de óleos essenciais, poderosíssimas, e que estão, na minha visão, na visão da maioria dos aromaterapeutas, das associações de aromaterapia, são assassinos. Por que assassinos? Porque tudo em busca de poder e de dinheiro, né? Porque assim, óleo essencial não deveria ser vendido para qualquer um. Em primeiro lugar, deveria ter só sob prescrição, porque eles são químicos muito concentrados, são naturais, mas são químicos muito concentrados. E podem fazer muito mal mesmo. Vou dar alguns exemplos. Tem óleos que não podem para quem tem epilepsia. Tem óleos que são abortivos, né? E por aí vai, né? Então, assim, eu agora tô fazendo uma formação, né? Me especializando na psicofarmacologia dos óleos essenciais. Então, é um médico, é o Dr. Guilherme, né? Que é Guilherme Cursos. Muito incrível, para quem quer ir nesse caminho de aromaterapia, recomendo. Eu já vi isso. Porque é uma visão médica mesmo. Ele dá a mesma aula pra gente que ele dá para o sexto ano de medicina. Né? Então, quando você entende a atuação das moléculas dos óleos essenciais nos neurotransmissores, como eles atuam no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, na neuroplasticidade, é muito sério. É muito sério, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, você pode transformar, por exemplo, tentar ajudar uma pessoa com depressão e causar uma ansiedade terrível na pessoa, né? E imperceptível, entre aspas, por conta do uso do óleo. Exato. Ou seja, ela começa a usar como alguma coisa e a patologia vai complicando, vai mudando até de curso. Ou tá mudando, exatamente. E ela não percebe, continua usando por falta de informação de quem receitou, por assim dizer, quem indicou, que é um profissional não qualificado, e viram... E aí o problema dessas empresas é que você tem 2 grandes empresas americanas aí que são as maiores do mundo e que eles são empresas de pirâmide. Né? Então, assim, a primeira coisa que você aprende na aromaterapia, eu dou curso de aromaterapia, né? Então, a primeira coisa é que o menos é mais, né? Que a gente já ouviu falar desde lá de trás, né? Qual a diferença do remédio do veneno e a dose. Então, assim, na dúvida, menos, porque essas moléculas, a gente não pode menosprezá-las, elas são fortes, são muito concentradas. Então, essas empresas, elas são empresas de vendas. Elas dão cursos de vendas, dizendo que são cursos de aromaterapia. E são cursos de venda, porque o objetivo delas é que vendam mais e mais e mais e mais. Então, você pega um curso deles, tá assim, acorda, você tem que ir lá e cheirar um hortelã para acordar. Aí vai, cheira um limão para dar clareza mental para trabalhar. Aí você tá meio chateado, cheira um laranja doce. E assim vai, quando você vê, você usou assim 10 óleos por dia, você usou Fica dependente... o dia inteiro. Não, pior que isso, sobrecarrega rim e fígado. Então, assim... Você começa a usar, por exemplo, você tá na faculdade,
TCC, sei lá, você está num processo de ritmo acelerado de estudo e trabalha e não sei o que, você começa a usar hortelã toda hora, O mano. alecrim, né, que é super forte, que é chamado óleo do estudante, né, eu brinco que é a ritalina natural, né. Mas assim, ela tem um efeito tão forte quanto, né, e assim, vai sobrecarregando um monte de O coisa. sistema, Porque é remédio. É que nem na medicina, né, na indígena. Não é pra ficar tomando ayahuasca toda hora, né? um Tomar grande, tudo o tempo todo. um grande problema. É quando já há você muito precisa tempo. da medicina, exato. O óleo essencial é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Eles recomendam que você tome óleo essencial para tudo quanto é coisa. E é exatamente, isso que eu saquei isso no seu discurso. Para tudo tem que tomar alguma coisa para você. Então já começa que assim, a gente ensina que a aromaterapia, ela tem que ser holística, né? Então você tem que olhar o indivíduo como um todo, né? E para equilibrar corpo, mente e alma, mesmo para cuidar as questões físicas, né? E usar com cuidado e não substituir a alopatia pelo óleo essencial, que é o que as pessoas estão O fazendo. mesmo processo mental, né? É uma dependência, né? Exato, então, exatamente, não pode ter a dependência, né? Então você tem que se tratar, se curar pela causa, né? Que essa é a forma holística de olhar, né? Se curar pela causa, como eu me curei, a dor na coluna não foi fazendo massagem com óleo essencial lá. Claro, onde eu tenho a dor. Claro que a massagem ajuda, você faz um creme com óleo essencial, ajuda, um gel, né? Mas assim, se você não trata a causa, vai voltar, né? Então vai ficar esse ciclo. Então você trata a causa, se cuida por um tempo, mas para depois você não precisar também do óleo essencial, nem do floral, nem de nada. A gente não precisa de nada. Exatamente. E aí, quando tá desequilibrado, vai lá e busca. Mesma coisa, não é assim com as medicinas indígenas? Sim. Vai lá, né? Então, o problema é que eles começam a mandar você a tomar, que faz mais efeito. Na nossa cultura ocidental, né? Tudo que você toma, você sente que é um remédio, né? A pílula mágica, né? E não pode. Para você administrar um óleo essencial por ingestão, tem que ser assim, em casos muito específicos e numa diluição super bem feita, correta, analisada, com cápsulas protetoras, né, gastrointestinais. Por exemplo, o cara vai tomar e tem úlcera. Pronto. Né? Então, eles tem prescrevem para você pegar uma garrafinha de água, pôr aí 2 gotinhas de limão e ficar tomando todo dia. Faz isso. Eu sou super sensível. Assim, na primeira hora eu já senti dor de estômago. Eu já fiz isso com hortelã. Uma gotinha, 500 É um absurdo, ml. não faça. Não faça. Né? Eu vou te explicar. 2 dias tomando. Assim, sem me aprofundar, é muito simples. Óleo essencial não pode passar direto na pele. Você tem que diluir com óleo vegetal, com creme básico, com gel, com aloe vera. Porque se você passa, vai queimar a sua pele. Então, experimenta se tem um cortinho na pele. E pinga. Ou, sem querer, pôs a mão no olho. Você morre de dor, de arder. Né? Aquilo dói muito. Por quê? Porque queima a epiderme. Você imagina a derme, tudo mucosa. E aí, quando você toma, põe na água, o que é seu sistema digestivo? Ter mucosa. Aquilo vai queimando, muita gente não sente. Mas assim, você vai formando uma úlcera, né? Vai ganhando uma gastrite e assim por diante. Então, assim, é muito sério, né? E por que eu chamo ela de assassina? Porque você depois não tem como comprovar o que foi. Entendi. Que criou a úlcera, que criou todo o seu problema digestivo, gastrointestinal, gastrite e outros problemas, né, que você pode ter. Então, é muito perigoso, não pode tomar, não deve tomar. A ingestão deve ser prescrita somente por aromaterapeutas ou médicos capacitados, através de cápsulas gelatinosas, com gastroprotetoras, e em alguns casos, porque a via inalatória faz muito mais efeito do que a ingestão. Isso é comprovado já, né? Então, vai através dos seus cílios nasais, para os neurotransmissores, vai para o teu sistema límbico e faz a atuação aqui. Da mesma maneira, vai para a sua corrente sanguínea e gera um efeito muito mais eficaz do que você fazer por ingestão. Né? Então, não precisa, né? Ingerir, né? Não precisa. Então, assim, se fala, eles falam, né? Pinga limão, que você vai emagrecer, que você vai ter mais energia. Emagrecer é covardia, né? Covardia, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E aí, assim, pode te ajudar a emagrecer? Pode,
mas os malefícios são tão maiores que os benefícios, né? Que não vale a pena. Você caiu na mesma armadilha da alopatia, né? Exato. Você toma um negócio pra uma coisa, dá úlcera, depois você toma pra úlcera, que vai dar não sei o quê. E às vezes muito mais perigoso, E muito né? mais perigoso. Porque tecnicamente é saudável, né? Exato. Sabe? Exato. Então é uma loucura. E aí você vê, assim, é uma tristeza. Você vê um monte de gente super bem intencionada, achando que tá fazendo bem, falando, nossa, eu tô vendendo, mas eu tô ajudando as pessoas a deixarem de tomar remédio. Só que de uma maneira errada. E a que você atribui isso? A inocência dos aromaterapeutas, dos profissionais? Aonde que está a brecha que Não. entra essa informação para os profissionais que indicam? Na verdade, Ou a internet que estimula o óleo essencial e tal? Então vai lá na farmácia você e compra isso para isso? Onde que está essa informação não está rolando? Então, Xangu, é falta de informação, mas de conhecimento. Mas é intencional? A maioria não. A maioria é falta de conhecimento mesmo. Acho que quase 100%. Não. Deixa eu formular direito. É intencional, por exemplo, eu conheço muito terapeuta, aromaterapeuta, não sei o quê, e você é a primeira que está falando isso desse jeito, com essa ciência, né, comprovada em laboratório. Sim. Eu estou entendendo o que você está falando, é profundo, porque nunca ninguém falou, já recebi essa informação, que ingerir não é legal e tal, sim, dá para ingerir desse jeito, mas assim, você levantou uma questão muito interessante, que é a frequência da ingestão, e que não é simples assim, porque tem gente que com a ansiedade fica tomando toda hora. Sim. Você fez caiu uma ficha aqui em mim, sim, muito interessante, que essa compulsão, né? Porque é chique ser ansioso hoje em dia, é chique estar em depressão. Eu tenho tantas patologias, estou tomando. Sabe aquelas velhinhas em pronto-socorro, em médico, que elas sabem mais de bula do que o médico, sim, né? Sabe? Nossa. Não se ensina isso em cursos, não se fala isso no Instagram, nas redes, então, nos YouTubes. Eu nunca vi, eu estou falando sério, eu nunca vi. Isso é muito sério. O que acontece, Xangô, é que a aromaterapia, os óleos essenciais, estão muito banalizados hoje em dia. Como a ayahuasca. Como as medicinas indígenas, exatamente. Então, assim, as pessoas hoje, na ansiedade, acabam, como em tudo, né? A gente tem muita informação e pouca informação de verdade, relevante, séria, né? É que nem você procurar qualquer coisa no Google, você vai ver de tudo. Tudo. Então, assim, a aromaterapia é a mesma coisa. Então, assim, você tem cursos e cursos, você tem de tudo. E essas grandes empresas são muito poderosas. Como toda grande empresa americana, são os melhores do mundo em marketing. Então, assim, é muito tentador você ter cursinhos que você faz, assim, a hora que você quiser, online, de 1 horinha, e que vai te vender um monte de resultado milagroso. Então, é muito tentador. E a aromaterapia, ela é muito gostosa, né? Você tá lá se tratando com cheirinhos deliciosos, né? E é bacana, hoje em dia é tendência, você tá com alguma coisa natural, né? Trabalhando com óleos essenciais, sabe? Então, é super bacana, assim, né? Então, super cool, super chique, né? Então, as pessoas acabam tendo essa tentação de querer prescrever uma coisa que é gostosa, é bacana, que dá resultado, entendeu? Que substitui a alopatia e que você acha que vira um curador de uma hora para outra, né? Outra coisa séria que está acontecendo. Né? Exato. Faz tempo. Exato. Então, assim, a pessoa acaba ficando nesse superficial sem se aprofundar, né? E esses cursos dessas grandes empresas, tem congressos que são, assim, festas, eventos... Super sedutores, né? Super sedutores. Então, as pessoas, já vi muita gente falando pra mim assim, você vai no evento X, lá no congresso X, nossa, tem mais de 50 mil pessoas. E tem mesmo. Tem, e tem palestrantes, e tem... Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque, assim, você não cair nessa tentação e não parar na superficialidade achando que as coisas são mais simples do que realmente são, entendeu? Então, são riscos muito grandes, mas eu acho que o que acontece, o que deveria, na verdade, ter uma regulamentação disso, e hoje não tem nem pela Anvisa, nem pela OMS. Essa é a briga das associações de aromaterapia, né? Então, assim, não tem controle, cada um faz o que quer, vende em qualquer lugar. Vende mesmo,
vende em qualquer lugar, e as pessoas acham bacana, falam assim, você tá gripado? Não vai usar não vai tomar uma Novalgina, vai usar o olhinho X lá, sabe? É sedutor, é bacana, é gostoso, e assim, as pessoas se enganam, achando que estão usando uma coisa natural que não vai fazer mal. E tem outro agravante, né? De repente você tem um troço mesmo e vai parar num pronto-socorro, não sei o quê. E aí você toma algum medicamento, ninguém vai falar que toma óleo Não essencial há considera. 3 anos. Exatamente. Não considera. E aí tá E- intoxicado. E Então- pro médico descobrir isso aí, sabe? Então, aí eu recomendo você e todo mundo estiver assistindo, assistam uma série da Netflix que chama Indústria da Cura. Porque a Indústria da Cura, ela mostra todas as sombras das terapias em geral. Então, o primeiro episódio é aromaterapia. Então, lá mostra essas 2 empresas que eu falei, que lá vocês vão saber quem é, quem não souber, e mostra casos e casos de toxicidades, de casos assim realmente graves, assim, de pessoas que acabaram entrando nessa, não se aprofundando e tendo problemas muito sérios. Repete o nome da série. A série chama Indústria da Cura, Netflix. Netflix. Aí, gente. Gratidão por esse compartilhar aí. Vale a pena porque pode ser muito perigoso mesmo. E a gente sabe que tem muita gente muito bem intencionada que entra nessa, que é seduzida e que fala, não, mas eles me deram cursos de aromaterapia. Não são cursos de aromaterapia, são cursos de venda. É bem diferente. É o discurso do vendedor, né? Que ele porque- tá preocupado em vender. Porque quando você aprende que primeiro aprendizado na aromaterapia é o menos é mais, você já vê que aquilo lá não é um curso de aromaterapia. venda. Não está preocupado com a saúde das pessoas. Quer fazer. Bom, Entendeu? Então é a mesma coisa no seu caso, que quando eu fui tomar ayahuasca com você, eu pesquisei e fui, e assim, recomendo para todo mundo, porque realmente a gente vê o teu trabalho é sério, é pesquisado. Eu já vi você dando bronca em algumas pessoas que estavam acabando o ritual, dando a partilha e já falando que queria voltar na semana seguinte. Você fala, não é por aí. Você primeiro precisa assimilar tudo que a medicina te trouxe, trabalhar o que você tem que trabalhar, porque é que nem óleo essencial, as pessoas acabam trocando uma coisa pela outra e não levam com uma seriedade, né? Então, isso é em tudo. E aí acaba banalizando e tornando uma coisa perigosa. perigosíssima. Medicinas tão lindas que acabam fazendo mal, né? Pra quem não sabe usar. E aí, que nem recentemente aconteceu uma coisa, um evento com uma substância, que é o bufo, né? Sim, Sabe? sim. Você ficou sabendo. O veneno de um dos sapos, né? É do México, não é daqui. E que vem acontecendo há muito tempo, falta de preparo, aquela coisa toda. E eu li lá, né? Tem que tomar 4 aplicações, né? 4 para se curar de não sei o quê. Gente, isso eu acho absurdo. É uma medicina antiguíssima, milenar, como as nossas também. E que, cara, não é assim, não. É uma expansão de consciência extremamente violenta, vamos dizer assim. Aí uma pessoa que não conhece nada toma um negócio, o cara pira. Ele não sabe lidar com as informações que vão chegar. Exato. Não tem um preparo, né? Então, e são famílias, sabe? O pessoal não tem essa responsabilidade. Sabe que domingo eu fui fazer uma vivência, um temazcal, né? Pra quem não sabe o que é temazcal, né? Uma tenda do suor, da cultura maia, né? Da cultura maia azteca, que é uma medicina também, né? Então a gente fica lá cantando, tocando, fazendo os rezos, e numa tenda de calor, é tipo uma sauna sagrada. Uma sauna sagrada. Um buraco Exato. no meio, joga as pedras quentes, exato. Água e ervas. E eu quis conhecer, eu não conheci o temazcal, quis conhecer porque veio uma super anciã, cheia de sabedoria, mexicana, chama Abuela Malena, foi incrível. E ela fazia com ervas também, né? Então foi uma cura maravilhosa, né? E aí terminou o ritual e tava eu e umas meninas conversando com ela justamente dessa banalização das medicinas, né? E a gente perguntando, e ela falou a gente perguntou das medicinas, né? Ela falou, olha, na minha cultura não tem ayahuasca, eu já fui conhecer ayahuasca, mas eu mesma tomei poucas vezes,
E essa banalização não pode ser assim. Ela falou, fiquei assustada como no Brasil todo mundo vai só por curiosidade e quer o tempo todo. Eu vejo gente que vai assim como uma balada. Balada de sábado à noite. A gente chama de beberragem de ayahuasca. Beberragem, exato. Né? Exato, então é perigoso. E aí a gente tinha acabado de falar e chegou um menino que tava lá no ritual também, chegou pra ela e falou assim, abuela, você tem peiote? Eu queria conhecer o peiote. Como se fosse... E a gente tinha acabado de falar, né? E o peiote é como se fosse, eu não conheço muito bem, mas como se fosse uma ayahuasca, né? Que é de um cacto do México, não é isso? É um cacto, né? E muito forte, né? Mais muito forte, é outra substância, não é DMT. E é muito forte. Cara, tá feio o negócio. Tá feio. Muito feio, tá cada dia pior. Tem lugares aqui em São Paulo que vendem ayahuasca. Então você vai lá, faz o trabalho, e se quiser comprar litros, você... Pode, né? Pode. Aí você vai consagrar em casa. Aí tem teu irmãozinho lá, tem... Meu, é muito sem noção. O cara que vende desse jeito é muito sem noção. Exato. Estimula esse... E assim, você pensa como você abre, né, o campo e as pessoas tomam sem um ancoramento, né, devido, ideal, né, sem uma proteção do campo, né, sem uma intenção, né, então é muito, muito sério, né. Essa curiosidade, né, é muito sério e consequências complicadíssimas muitas vezes, né. Então eu mesmo procuro orientar ao máximo, falo, meu, isso aqui não é brincadeira, é sério, que nem você viu lá, calma. Sim. Não tem essa de vir na semana que vem ou na outra, dá 30 dias. Porque tem o lado do estudo, né, para com a medicina, aprender a transitar com a consciência expandida e tal. Então, Tem uma amiga minha que ela estava indo muito, né, nos rituais de ayahuasca, e ela falou assim, eu vou parar um pouco. Foi muito legal que ela teve essa consciência. Ela falou, vou parar um pouco de ir nos rituais, porque a ayahuasca, né, para quem não sabe, faz uma expansão da consciência, né, então você acessa muita coisa que você não consegue acessar normalmente, né, então, e aí ela falou assim, porque eu vou, e a ayahuasca me fala a mesma coisa toda vez. E ela falou assim, então, pra que eu vou de novo, né, vai falar a mesma coisa? Eu falei, pois é, né, agora se você tem que trabalhar essa questão, né. A lição de casa que eu falo. Exato. Saca? Então você vem, consagra, em um mês você se programa para realizar, ou pelo menos tentar olhar para tudo que foi, né? Não tudo, porque é muita coisa muitas vezes, a maioria das vezes. É fazer a lição de casa, porque a ayahuasca, a gente fala que ela cura e cura mesmo, né? Neuroplastia e tal. Sim. Agora, meu, se você não for pedir perdão pra tua mãe, cara, não aconteceu nada. É. Saca? Então vai lá e pratique, exerça, você plasme o que você... E aí sim você está curado. Né? Você mesmo, que ela por isso que a mãe, né? Ela te mostra o caminho, ela te dá ferramentas. E aí eu queria aproveitar para dar um depoimento que quem quiser tomar medicina, aqui com o Xangô. Porque foi maravilhoso, muito sério, e eu vou falar, eu já consagrei o ayahuasca em outros lugares que foram bacanas também, mas assim, eu falo para todo mundo, a diferença assim, do seu cuidado, do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua seriedade, né? E do cuidado que você tem quando você introduz, que nunca ninguém tinha feito, assim, de explicar o que é e o que pode acontecer, como vai atuar no seu corpo, inclusive a parte ruim, né? Porque é uma medicina amarga, né? Você vai acessar coisas ruins para limpar e para curar, né? Então, na hora que você tem que bate a força, assim, que você tem aquele desespero, eu lembrava do que você instruiu e falava, é normal. É que nem o Cambô, gente. Também Cambô é transformador, ó. O Xangô, que ele é assustador, mas ele faz de uma maneira que que é bem segura, assim, né? Então, o Cambô é o veneno do sapo, né? Que chama de... Da floresta é o nome da floresta. Vacina do sapo, né? Da Amazônia, né? E ajuda muito em muita coisa, né? Você pode falar melhor, mas a imunidade, eu senti uma proteção espiritual, uma força emocional. Um amparo, um colo, né? O Cambô intenso. Colo. Por isso que eu deixo o pessoal dormindo depois, descansando. Um colo. E aí ele foi explicando, né? Porque é assustador, né? O coração acelera, a glote, eu via tudo turvo.
Eu ficava pra você, né? Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu falava, vai mesmo, vai mesmo. Essa que não serve mais vai embora. Vai ficar É só... um renascimento, né? Mas assim, eu ficava assusta, né? Mas eu sabia que aquilo era normal, que estava tudo certo, tudo sob controle. Quando fica a deriva é pior, é muito complicado. E depois o resultado daquilo, a transformação, né? A força, eu consegui muita cura lá com você, viu? Gratidão. Gratidão, eu que o diga. Porque tem uma coisa que é para você que também é curadora, né? Que é uma honra a gente poder exercer o nosso, sabe? Quando eu falo a honra é toda minha, é isso, que nem você com o seu presente, né? Com aquele óleo, o perfume de proteção. Maravilhoso aquilo. E você sente, eu tenho usado nos trabalhos. Que bom. Quando o bicho pega, eu tenho lá no altar, opa, né? Que bacana. Nossa, pra mim agora eu falo, é uma honra, né? É isso que eu tô falando. Que é uma honra servir. É isso que eu tô querendo dizer. É verdade. Né? É verdade. Sem o outro, não tem como. a gente não atua, né? Não atua, é verdade. Não serve pra nada. Não serve pra nada. E o Cambô foi muito transformador, né? Então, foi pra mim, foi pro meu marido. Seu marido? Pro meu marido, que estava passando por uma crise emocional muito forte, né? E num momento agora de mudança, de transformação. Então, ele estava assim, no fundo do poço, né, Xangô? Então, foi assim, muito no fundo do poço. E foi muito bacana, porque assim, na hora eu lembrei dessa sabedoria milenar, né, indígena, que é milenar, né, gente? Eles estão mais de 5.000 anos, né? Então, a gente julgar se é bom, se não é, eles fazem isso há 5.000 anos. Cara, só vou fazer um parênteses. Teve um camarada que eu conheço que foi pra China e o brasileiro é criativo. Então, eu tava trabalhando, aquela coisa mecânica deles, né? Aí ele teve uma ideia mirabolante, falou, não, vamos fazer assim e tal. O chefe chegou e falou, a gente faz isso aqui há mais de 5.000 anos, dá certo, faz do jeito que tá aí e fica quieto. Então, sabe, é uma arrogância, né? Uma ignorância também. E a gente, então, desculpa, ignorância no sentido de que fomos invadidos, né, há mais de 500 anos. E a nossa história começa a contar a partir desse evento, e está errado. Na China tem essa ancestralidade, na Índia e tal, e a gente também tem, que são os indígenas, e a gente ignorava até algum pouco tempo. Exato. Agora estão lá em Brasília, lutando pelas terras, né, o barco temporal, aquela coisa toda. Então, a gente tem que respeitar esse conhecimento, sabe? Eu te mandei, né, um post que até postei agora, que era uma foto dos indígenas numa praia, assim, os portugueses chegando e eles com umas plaquinhas assim, sabe? O marco temporal a partir... vale, né? As terras indígenas valem até quem ocupou aqui até 1499, né? Ou seja, quem são vocês para chegar em 1500 e querer transformar tudo, né? E querer pegar nossas terras? Não é assim. E de novo. E agora, de novo, essa discussão, que é um absurdo. Né? Absurdo. É um absurdo. Mas voltando ao Cambô, Voltando, né? Desculpa. Perdão. Desculpa, não. Realmente, assim, para quem nunca recebeu, né, medicina do Cambô, vem uma força, dura 10 minutos, mas vai escaneando, assim, teu corpo inteiro com calor, assim, uma força, uma limpeza. E você, né, me falou uma coisa que eu senti mesmo. Eu fui resetada, assim, né? Resetada. Eu apaguei, voltei e eu senti também uma dor. Depois, quando acabou, né? Depois faz a limpeza, você acaba vomitando, vai no banheiro, né? Não tem como, sai tudo e é bom sair tudo. Não é gostoso, mas é bom, né? Nossa. E quase desmaiei, foi muito forte pra mim, muito forte, mas depois eu senti um resultado incrível e tem uma hora do descanso depois, né? Ficou uns 10 minutinhos lá deitado, chegou o paciente pra dormir, 10 minutos, né? musiquinha, e eu senti uma dor no quadril, eu te falei, né? Lembra da dor do quadril? Uma dor, normalmente nessa hora do soninho as pessoas dormem, é gostoso, pra mim não foi gostoso, foi uma dor que não conseguia ficar deitada, do nada, assim, e eu lembrei que meu pai e toda a família do meu pai tem um problema no quadril, essa cabeça do fêmur, todos fizeram, os mais velhos, cirurgia no quadril, e eu sou muito meu pai, né, assim, então a família fala, puxei muito ao lado da família do meu pai, assim, né, e eu senti que foi uma cura espiritual aquilo, né, você falou pra mim, foi uma cirurgia espiritual, né, eu acredito muito, porque eu tenho essa dor de vez em quando,
e aquilo foi como se tivessem vindo me curar e assim, você não vai ter mais isso. Não vai ter. Então eu acredito muito, assim, né? Então foi muito especial, eu tava nessa crise com meu marido, mal, chegava em casa, tava uma energia péssima e aquilo me deu uma luz verde de proteção, né? E foi muito especial e para ele, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Ele vai pro fundo do poço, não vai voltar mais, vai acabar com a vida dele e se eu for procurar as medicinas tradicionais, não vai adiantar. E se adiantar, vão demorar anos. Aí liguei pro Xangô, desesperado. Xangô, me ajuda. Não, aquele primeiro foi tenso, né? O que eu faço? Ele falou, vamos fazer terapia de choque nele. Traz ele aqui e vai pro Cambô. E realmente, uma transformação salvou a vida dele. Depois tem que chamar ele aqui, né, no podcast para dar o depoimento. Vamos ver se ele tem coragem, né? Vai ter sim. E para contar, porque foi muito especial, né? Então, eu tô querendo fazer uma tatuagem agora do Cambô aqui na minha orelha, contando o segredinho do Cambô. Né? E trouxe um presentinho para você em homenagem a tudo isso e como gratidão, né? Um presentinho simbólico, mas Gratidão. Presentinho simbólico. Olha! Olha o Cambô aqui, É o Cambô, ó. o sapinho. E esse daí é do pau-brasil, né? Brasileiro, da Amazônia, Bandeira né? vermelha, Porque só esse som que eu uso no Sound Healing, que é o som do sapinho mesmo, né? E só funciona com efeito de pau-brasil mesmo, né? Então, nossa Amazônia. Gratidão. Eu que agradeço, é uma honra. Vou usar né? nos trabalhos, né? E pau-brasil, então, é a frequência, né? Sim. Sabe que eu tenho uma bengala que eu torci o pé outro dia de pau-brasil também. Eu comprei Jura? de pau-brasil. Eu tinha 2 mudas, mas eu mudei e ficou por lá. Então o Cambô foi muito significativo. Vou fazer até não tenho tatuagem, essa é a primeira. Fala com a Babi, né? Babi. Vou fazer Manda um tatuagem. recado. Vou mandar um recado. Quem quiser fazer tatuagem, procura a Babi Bonani, que além de ela ser uma bruxa maravilhosa, Taróloga, né? Ela é. taróloga, faz rituais incríveis, super recomendo, já fiz vários com ela, adoro. Eu sou fã da Babi. Babi, obrigada, parabéns. E faça uma tatuagem com ela. Vou fazer com ela. Faça. Fala de você, suas redes e tal. Depois a gente vai deixar escrito quando. Tá. Né? Mas fala aí pro povo. Eu tenho um Instagram que é da minha marca de produtos com óleos essenciais, mas que lá eu falo bastante também de todas as terapias, né? Inclusive agora eu tô terminando aí um site meu como terapeuta e vai estar lá o link também nesse Instagram em breve, até mês que vem vai estar lá esse link. Que aí dá para conhecer um pouquinho todas as terapias que eu faço, todos os rituais, né? O Sound Healing eu atendo pessoalmente, né? Individualmente, mas também faço rituais. Sou formada, também sou iniciada no cacau, não falei, mas faço cerimônias do cacau com Sound Healing. Então, quem quiser conhecer mais, o Instagram é @oeblendOficial. OE de óleos essenciais, blend de misturas, né? De blends. Então, é Blend Oficial. Aí acho que ela tem todas as informações. Agradeço aí quem puder seguir. E me fala uma coisa. Você está partindo para uma vida nova, Portugal. Você tem curso online? Como é que você vai continuar com a sua rede aqui, alimentando a sua rede? Sim. Porque esse curso seu me parece ser extremamente importante por conta dessa transmissão da parte da seriedade, seriedade, né? Da parte que pode ser nocivo, dessa consciência. Você está trazendo uma consciência muito legal. E como é que vai ser essa? Então, eu vou desenvolver, né? Já era para ter desenvolvido, eu não tive tempo nessa loucura da mudança, mas fazer o curso online para ter em plataformas, mas também para quem tiver interesse pode me mandar direct, porque quero fazer também um curso online ao vivo, né? Então, Ótimo. Isso dá para fazer todo mundo ao vivo, que é melhor, que a gente tira as dúvidas na hora, né? Sim. Marca um horário. Tipo uma mentoria também, não? Também. Que seria para profissionais, né? Que você Sim. daria uma especialização. Sim, mas para quem também, o meu curso ele serve para todo aberto. mundo. Ele serve para quem não entende nada, nunca teve contato com o óleo essencial. Eu dou muitas ferramentas e muito material depois de estudo, apostila, tudo para a pessoa
depois seguir um caminho na prática para usar para si próprio, para a família, ou como terapeuta também. Mesmo. Né? Então, eu já dou hoje cursos individuais, né? Então hoje é um consultório, mas pode ser online também, de qualquer lugar do mundo. Sim, né? claro. Então, é muito legal, só mandar mensagem e marcar comigo. E os cursos, eu em breve dou notícias, né? Quem tiver interesse já manda um direct, falando que quer curso de aromaterapia para ajudar a acelerar e a formatar tudo isso. E continuo com os atendimentos online, né? Já faço muito atendimento como terapeuta online. Né? E estou fazendo parceria, né? Com, na verdade, uma farmácia de manipulação, que são parceiros meus, que eles vão continuar produzindo toda a minha linha da Oil Blend, né, para continuar vendendo aqui no Brasil, para os clientes não ficarem desamparados. Os né? perfumes, o que nem Sim, o meu home spray, de proteção, perfume, tem gel de dores musculares, tem limpa-mete, sprays de lavabo, home spray, aí vai. cremes corporais, faciais, desodorante, por aí. Uma Uma linha grande, mas linha... pode ser personalizado também, porque assim... Para abrir a necessidade, por exemplo. Sim, como eu fiz o seu. Sim, que nem os meus dois. Né? Porque o interessante é realmente assim, né? Trabalhar de forma holística e personalizada. E aí a gente consegue trabalhar, por exemplo, num creme facial, que eu tenho muito paciente assim, que tem dermatites, psoríases, doenças que não tem cura. Mas que a crise, ela só aparece se você se desequilibra emocionalmente. Exatamente. Ou espiritualmente. Então, assim, a gente consegue pôr no creme óleos que ajudam nesta parte física e na emocional também. Equilibrar e se relacionar melhor com o mundo, né? Exato, é muito legal. Eu sou apaixonada, né? Sou suspeita. Gratidão. Não, mas é lindo esse mundo, é lindo. Você vai na causa, né? E ainda quero levar o Xangô para Portugal para fazer os rituais lá. Vamos. Tem um outro pessoal lá, depois eu te mando contato, a Vera, que são portugueses, que eu atendo daqui, então estão querendo me arrastar para lá também. A gente faz um blend. Mulher, gratidão eterna. Gratidão minha. Gratidão pela oportunidade desse papo. E é o seguinte, eu quero agradecer a todos e como sempre a gente pede para deixar uma frase, uma mensagem para a galera do Reconexão do Ser podcast. Tá bom, a minha frase vai ser que a cura está dentro de você mesmo, né? Então busque o autoconhecimento para encontrar sua cura e sua missão de vida. Gratidão a todos. Gratidão. E vamos ficar com o som da floresta. Grande presente. Beijo a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.